Na última semana aconteceu um transtorno com as ações das lojas americanas na Bolsa de Valores e isso respaldou diretamente nas caixinhas do Nubank. Pô, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Qual é a relação? Nesse vídeo eu vou explicar para você exatamente o que aconteceu. Fala meus amigos, Rafael Scaramella com vocês e não venho com boas notícias, infelizmente, mas eu trago a explicação mais objetiva possível do que aconteceu com as caixinhas do Nubank nessa última semana. Então se for a sua primeira vez por aqui, né, considere se inscrever no canal, né, para receber mais conteúdos como esse e se for bom para você, deixa o seu gostei e manda esse vídeo para os amigos. Pois bem, galera, para começo de conversa, né, eu vou tentar explicar rapidamente o que são as caixinhas, né? Já tem vídeo aqui no canal sobre elas, mas eu preciso introduzir isso para que todos entendam o que está acontecendo. Então, as caixinhas do Nubank, né, é apenas um nome dado a um produto onde você pode escolher 3 tipos de aplicações diferentes. Na hora de criar uma caixinha, né, você tem a opção de deixar o seu dinheiro investido em um RDB do Nubank, pagando 100% CDI. A segunda opção é o fundo de investimento de renda fixa chamado Nu Reserva Imediata e a terceira é um outro fundo, né, de renda fixa também, chamado Nu Reserva Planejada. Até aqui, beleza, né? O RDB, dentre as 3 opções, é de longe a mais segura, né? Pois é o único que de fato irá render o 100% CDI, faça chuva ou faça sol. O RDB não vai oscilar negativamente, ok? Porém, os 2 fundos de renda fixa, Reserva Imediata e Reserva Planejada, podem oscilar, pois a composição do rendimento desses fundos em parte estão atreladas a títulos de crédito privado, que nada mais são do que títulos de dívida de empresas, né, por assim dizer. Portanto, para esses títulos de crédito privado, a única garantia que existe são as próprias empresas que emitiram essa dívida com a promessa de pagá-la com o tempo acrescidas de juros, tá? Para entender melhor isso, basicamente uma empresa ela tem 3 formas principais para se financiar. A primeira delas e mais simples é através de capital próprio. A empresa levanta recursos com as operações e reinveste tudo no negócio. Já a segunda forma é abrindo capital na Bolsa de Valores. Quando a empresa abre capital, ela basicamente vende uma fatia do negócio a quem quiser comprar no mercado e esse dinheiro vai diretamente para o caixa da empresa ou para os sócios iniciais do negócio, né, reinvestirem ou fazerem o que bem entenderem com o dinheiro. E a terceira forma é por meio de dívidas, né? As dívidas podem ser dívidas bancárias, onde a empresa vai ao banco, solicita um empréstimo ou financiamento e vai pagando com o tempo, né, acrescido de juros, ou essas dívidas podem ser por meio de emissão própria de debêntures, tá? As debêntures, né, para quem não sabe, são títulos de dívidas emitidos por empresas. Então, diferentemente da primeira opção, onde a empresa cria uma dívida com o banco, com a emissão de debêntures, essa dívida pode estar na mão de milhares de credores, tá? Ou seja, os investidores compram e investem em debêntures, sabendo que aquilo se trata de um título de dívida, onde a garantia é somente da própria empresa e ela quem deve arcar com os pagamentos dos juros e retorno do valor principal lá somente no vencimento. Então, as 3 formas que uma empresa tem para levantar capital, para levantar recursos, são por meio de capital próprio, usando os próprios recursos, abertura de capital na Bolsa de Valores ou através de dívida bancária ou via debêntures, ok? Entendido então essa primeira parte, né? Agora vamos entender o que aconteceu de fato com as lojas americanas. Como todos sabem ou estão sabendo agora, as lojas americanas têm capital aberto na Bolsa Brasileira e as ações são negociadas através do código AMER3, tá? E no último dia 11 de janeiro de 2023, após o fechamento das negociações do mercado, o até então CEO das americanas soltou um fato relevante afirmando que haviam inconsistências contábeis no balanço da companhia, onde o rombo contábil poderia chegar facilmente em 20 bilhões de reais. Esse comunicado, tá, galera, que foi liberado no começo da noite do dia 11, inundou o mercado com especulações e tudo mais, e na abertura do pregão do dia 12, as ações da Americanas ficaram em leilão até quase 2 horas da tarde. Quando as ações, né, entram em leilão, significa que as ordens de compra e ordens de vendas não estão em equilíbrio, né? Se a bolsa não interfere e deixa o mercado rolar, o preço da ação pode cair desenfreadamente e isso causa um efeito manada que somente impulsiona ainda mais a queda do ativo.
Por isso, a bolsa pausa as negociações até que as ordens se reequilibrem o máximo possível para retomarem as negociações, né? Mas mesmo assim que as negociações foram liberadas, né, das ações Americanas, as ações caíram, despencaram mais de 75%, saindo de R$12 cada ação para pouco menos de R$3 cada uma. E mais tarde, né, no fechamento do pregão de sexta-feira, última sexta-feira agora, foi anunciado que o negócio poderia ser pior do que imaginava e poderia chegar a R$40 bilhões em dívidas, né, colocando a empresa em uma possível recuperação judicial. Já na abertura do pregão de ontem, né, segunda, as ações Amber 3 caíram mais um pouco, né, chegando no fechamento do pregão abaixo de R$2 cada ação. Beleza, Rafael, deu para entender essa questão dos fundos da caixinha, né, do Nubank e tudo mais, entendi também a questão da derrocada das lojas americanas, das ações dela, com esse endividamento que não estava entrando no balanço, mas qual é a relação entre ambas as coisas? Lembra que no começo eu falei que as empresas se financiam emitindo debêntures, né, títulos de dívida, certo? E com as americanas não era diferente, as americanas também tinham debêntures em circulação no mercado. Até antes do fato relevante, né, dos 20 bilhões de rombo, as americanas eram uma empresa considerada sólida, né, aos olhos do mercado, uma varejista, mas sólida até certo ponto. Portanto, as debêntures das americanas tinham um respaldo de segurança por trás, que era a própria empresa, né, a solidez da empresa, por assim dizer. E adivinha quem tinha debêntures das lojas americanas na carteira? Sim, o fundo no reserva imediata do Nubank. Sendo ele, né, um fundo de renda fixa de crédito privado, ele pode sim se expor a títulos de dívidas de empresa, que são as debêntures, né? Porém, como ele é um fundo de baixo risco, ele busca se expor apenas a ativos de baixo risco, buscando preservar a integridade e a estratégia do fundo. E as debêntures das lojas americanas eram classificadas como de baixo risco até antes de anunciarem esse escândalo de contabilidade na empresa. Olhando, né, para a carteira do No Reserva Imediata, na composição de setembro de 2022, mais de 18% do patrimônio do fundo era composto por debêntures, né? O patrimônio atual do fundo total soma 2,6 bilhões de reais e estima-se que 1% desse patrimônio estava alocado em debêntures das lojas americanas. Então, o motivo da oscilação negativa na rentabilidade das caixinhas que estavam atreladas ao fundo no reserva imediata é justamente a exposição nas debêntures das lojas americanas. Ou seja, é algo totalmente imprevisível e improvável, mas que sim pode acontecer e aconteceu, né? Portanto, eu vejo muita gente reclamando por aí que o Nubank tá roubando os clientes, ou que é golpe, que é fraude, ou que é isso ou aquilo. E, gente, não tem nada disso, beleza? O fundo é de renda fixa de baixo risco, mas tem exposição a dívidas de empresa via debêntures, né? Empresas de reputação sólida, né? Estratégias sólidas, mas que por um inconveniente das americanas que ninguém esperava, infelizmente aconteceu essa desvalorização nas cotas do fundo que ocasionou oscilação negativa na rentabilidade. Aqui fica uma lição para cada um de vocês, por mais que o fundo seja de renda fixa de crédito privado, né, e pode entregar um retorno um pouco maior que a média do mercado, talvez não compense o risco em troca de, quem sabe, ter um retorno um pouco maior. Principalmente para aquela grana que você não pode perder de jeito nenhum, como é a grana da reserva de emergência e por aí vai, né? O ideal é alocar em CDB ou RDB. O próprio Nubank, né, quando você vai criar a caixinha de reserva, ele te dá a opção pré-definida do RDB, mas que você pode alterar para um dos dois fundos. Quem alterou para o No Reserva Imediata, infelizmente teve esse pequeno ônus no rendimento. O certo e mais seguro era manter a opção do RDB. No RDB não tem possibilidade, não tem chance de oscilação, tá? O rendimento é aquele e pronto. E outra, galera, como eu já disse, né, não teria como alguém adivinhar que um rombo desse tamanho estava acontecendo nas americanas, né? Até então era uma big de uma empresa de departamentos com finanças sólidas, né, boa governança e tudo mais, mas infelizmente essas coisas acontecem de tempos em tempos no mercado e isso fica como uma lição, né, que nos sirva de experiência e ensinamento, pois apenas uma vivência prática da situação como um todo e com a grana na reta também, né, que nos ensina realmente a nos prevenir de episódios como esse que possam acontecer no futuro. Então, para esclarecer de vez, o Nubank não está roubando ninguém, o Nubank não está dando golpe, nem fraude, nem nada do tipo, né? Os fundos mesmo sendo de baixo risco, né, eles sendo fundos conservadores, ainda tem um pequeno risco atrelado, que é a parte investida em crédito privado. Portanto, tomem nota disso e aprendam que não basta apenas colocar o seu dinheiro em qualquer tipo de investimento ou aplicação,
é extremamente necessário e importante que você entenda o funcionamento daquele investimento para que quando algo desse tipo acontecer, você não saia por aí propagando desinformação para todo mundo. Enfim, pessoal, eu sei que é um episódio infeliz, mas que aconteceu, não tem o que fazer. Agora eu quero saber, né, se você sabia dessas relações entre os fundos das caixinhas do Nubank e as lojas americanas. E se com essa explicação ficou mais claro de entender o que aconteceu, tá? A única coisa que eu peço para você é manda esse vídeo pro seu amigo, pro seu vizinho, parente, mãe, pai, enfim, manda para todo mundo que você conhece e tinha grana investida nas caixinhas, né? Assim você me ajuda a tornar esse episódio melhor entendido por todos e jogar o conhecimento mais adiante. Pois é triste, né, ver que a desinformação impera e quando um fala uma coisa, o outro repete, quando vai ver, vai estar todo mundo falando uma coisa que não tem nada a ver, não é o fato de fato e é importantíssimo entender o que de fato aconteceu ali. Então me ajuda aí com isso e compartilha esse vídeo. O objetivo principal é fazer as pessoas entenderem de fato e eu espero ter me feito entendido, beleza? Galerinha, é isso, eu vou ficando por aqui, vou indo nessa, qualquer dúvida manda aí nos comentários. Tamo junto sempre, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.